pessoal, eu sou Viviane Monteiro e estou preparando uma aula que eu vou estar apresentando no dia 1º de fevereiro no CIOSP, no stand da Croma Pharma. E preparando essa aula, que o assunto é desmistificando o uso de cânulas e agulhas no preenchimento com ácido hialurônico, eu tive uma grande ideia de passar uma dica maravilhosa para vocês. E aí eu não me aguentei, eu queria ensinar, falei, poxa, eu preciso passar isso para o pessoal que gosta aí de me assistir na rede. E é um assunto super interessante, eu vou dar uma super sacada para vocês, tá? O que acontece quando a gente faz preenchimento de malar? Existem várias técnicas de preenchimento, né? Algumas técnicas que usam cânulas e algumas técnicas que usam agulhas. A técnica MD-Code de preenchimento, todo mundo sabe que essa técnica, ela faz o uso de um ácido hialurônico reticulado, né? Bastante viscoso, e ela utiliza a agulha geralmente que vem no preenchedor, que é uma agulha de 18 gauges, ok? Então, quem conhece a técnica de preenchimento de MD-Codes no malar, sabe disso. E aí, um dia, eu fazendo um preenchimento de malar com essa técnica de MD-Codes, eu tive uma intercorrência. É verdade, eu tive uma intercorrência utilizando a agulha num preenchimento pontual usando a técnica MD-Codes. Não tenho nada contra a técnica MD-Codes, não tenho nada contra o uso de agulhas, inclusive também faço uso de agulhas. E eu estava tão segura em relação a usar agulha na MD-Codes, e quando eu tive essa intercorrência, que foi imediata, que eu classifico essa intercorrência como uma intercorrência que ocorre no momento de intervenção, ou seja, nas primeiras 24 horas, eu me assustei um pouco e aquilo ali me deixou com um pouco de medo em relação a usar agulha na técnica de MD-Codes. O que aconteceu? No momento que eu tirei a agulha do local onde eu havia feito o preenchimento, eu fiz um pequeno movimento e essa agulha perfurou um vaso superficial da pele do meu paciente. E aí eu tive um hematoma imediato. Naquele momento, eu visualizei aquele hematoma no rosto do meu paciente e eu já sabia que ali ia ter um extravasamento de sangue, ia ficar uma mancha roxa, e imediatamente eu passei para o meu paciente que teria ali um hematoma e eu falei para ele como ele deveria agir nessas primeiras 24 horas frente àquela intercorrência. Deu tudo certo, o paciente entendeu, pois antes de fazer o procedimento eu deixei ele a par que isso poderia acontecer, mesmo tendo total segurança em fazer a técnica. E ele fez exatamente o que eu falei. Nas primeiras 24 horas, com segurança, eu acompanhei esse paciente. No final, o resultado do meu preenchimento estava lá. Lindo, maravilhoso e sem problema nenhum. Mas aí, diante disso tudo, eu comecei a pensar que eu deveria mudar a forma pessoal, de fazer esse preenchimento. Eu vou explicar para vocês, então, o trajeto da cânula que eu venho utilizando para fazer o preenchimento de malar, usando a cânula e a forma de fazer o MD-Codes. Tá? Então, vamos imaginar, né, aqui o olho do nosso paciente, né, o olho do paciente, aqui o nariz, né, e aí nós vamos lá. Essa é a forma que eu faço, tá, gente? Dá super certo. Eu vou marcar a região do malar, aonde eu quero preencher. Detectei a área que eu preciso fazer o preenchimento. Então, eu vou injetar primeiro nessa região, marco
um X com a canetinha na face do paciente, os 3 pontos aonde eu vou fazer a injeção do preenchedor, marco o local aonde eu vou fazer o meu pertuito, eu vou pegar um paquímetro e vou medir para ver se essas distâncias estão equidistantes. Eu gosto de deixar 1 centímetro de distância entre um local e outro, para ficar bem simétrica o resultado do meu preenchimento. E aí eu vou fazer o pertuito nessa região que eu marquei com uma cânula ou com uma agulha de pertuito de 18 gauges. Então, eu fiz o botão anestésico nessa área, usei um anestésico sem vasoconstritor, fiz um botãozinho anestésico ali, vou colocar a minha agulha de pertuito voltada para o local que eu vou direcionar a minha cânula, tá? Usei uma agulha de 18 gauges e vou fazer esse preenchimento com uma cânula de 22 gauges. Tem um e-book gratuito que tá na minha página. Vocês vão encontrar o link da minha página em algum lugar aqui onde está sendo publicado esse vídeo. E aí lá nesse e-book eu explico exatamente sobre cânulas e agulhas, falo sobre diâmetro, falo sobre as áreas, com as diferentes cânulas que devem ser usadas. Enfim, é um e-book bem didático, super objetivo, e vocês com certeza vão encontrar informações bem legais lá e simplificadas que vão facilitar o dia a dia na clínica de vocês. Mas voltando aqui à trajetória da cânula nessa técnica, então só para recordar, então eu usei uma agulha de pertuito de 18 gauges e estou utilizando aqui nesse momento uma cânula de 22 gauges, ok? Bom, como que eu vou fazer para penetrar a cânula, para iniciar o meu procedimento sem medo nenhum? Eu fiz o botão anestésico, fiz o pertuito com a minha agulha de 18 gauges, já fazendo esse pertuito na direção de onde vai penetrar a minha cânula. No momento que eu tiro o pertuito, eu já venho com a cânula nessa direção, penetrando ela na pele, num ângulo de 45 graus. Nesse caso de malar, eu sei que penetrando com a cânula no ângulo de 45 graus, eu estou exatamente no plano que eu preciso depositar o meu material preenchedor. Então, eu penetro a minha cânula em 45 graus, vou estar no plano perfeito, vocês vão sentir, pois a cânula ela vai deslizar, eu vou enluvando a minha cânula até eu chegar com a ponta dela, ultrapassando só um pouquinho, porque vocês sabem que a ponta da cânula, o local aonde sai o preenchedor é diferente da agulha. A agulha, o material sai lá na pontinha, a cânula não. O local por onde vai sair o preenchedor está um pouquinho mais abaixo. Então, eu tenho que passar um pouquinho desse ponto aonde eu vou deixar o meu material preenchedor. Nesse local, como eu estou fazendo a mesma coisa, a técnica MD Codes, porém com a cânula, eu vou depositar de acordo com o meu planejamento. Nesse caso, para servir como exemplo, vou depositar nesse local 0,3 ml de preenchedor em forma de bolos.
Então, eu olhei para minha seringa, eu deixei ali 0,3 de ácido hialurônico nesse local. Quando eu recuo a cânula, e aí é que tá a grande sacada que eu vou falar para vocês agora. Quando eu recuo a cânula, quando ela sai, a ponta dela sai do material que eu preenchi, eu sinto, eu tenho a sensação tátil na minha seringa exatamente o momento em que a minha cânula está saindo de dentro do material preenchedor. Eu tenho exatamente a sensação tátil na seringa. Então eu sei que eu saí do local aonde eu já preenchi. Eu venho com a cânula, com a ponta dela até na direção do outro local onde eu vou deixar o material preenchedor, faço o teste com a ponta da cânula, levanto com o outro dedo, eu sinto que a pontinha dela tá ali, ou seja, eu me certifico que eu tô no local correto, e aqui eu vou deixar 0,2 ml de ácido hialurônico em forma de bolos, da mesma forma que nós fazemos com a técnica MD Codes, da mesma forma como se eu estivesse injetando o material em 90 graus supraperiósteo com agulha na técnica MD Codes. Porém, nós estamos usando uma cânula aqui, ou seja, risco praticamente zero de intercorrência. Eu deixei 0,2 ml de ácido hialurônico, vou continuar puxando a minha cânula, retirando ela, vou ter a sensação tátil quando a pontinha dela estiver saindo do material preenchedor, então eu sei que eu já estou numa área sem preenchedor. Vou chegar até no outro ponto que eu marquei, faço o teste. Estou no local certo, coloco o meu dedo lá, toquei a ponta da cânula, tá no X que eu marquei balar? Está, ok. Vou injetar lentamente 0,1 ml pontualmente de ácido hialurônico. E aí eu terminei. Eu vou e removo a minha cânula. Eu não preciso massagear essa área da mesma forma que nós fazemos MD Codes com agulha. E aí vocês vão notar que essa área vai ficar bem uniforme, um preenchimento bem simétrico, sem riscos de hematomas. O paciente sai do seu consultório sem aparência nenhuma de ter sido submetido a um procedimento, pois não tem sangue, não tem hematoma, não tem edema e risco praticamente zero de intercorrência. Gostaram? Simplesmente eu tenho feito isso no dia a dia da minha prática no consultório e eu tô amando. É muito simples. É só colocar massa, não tenham medo, pessoal. O que eu tô falando para vocês é a minha experiência diária. É o que eu sinto no momento que eu faço o preenchimento. E aí, o dia que eu tive essa grande sacada, eu falei, cara, isso é uma coisa que eu preciso passar para quem ama harmonização orofacial um tanto quanto eu. Espero que vocês tenham gostado. Vou estar no stand da Princess no CIOSP no dia 1º de fevereiro. Vou falar sobre cânulas e agulhas. É um assunto maravilhoso. Estou preparando também um material que fala sobre intercorrências. Não percam, gente. Um grande beijo. Aproveitem essas dicas de ouro que eu acabei de apresentar para vocês. Um bom fim de semana.